O presidente, eu vou demonstrar cuidadosamente, ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. O julgamento de Jair Bolsonaro no STF discute a tentativa de golpe de Estado. Aspas. Estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência. Demover de adotar qualquer medida de exceção. No primeiro dia, o ministro relator, Alexandre de Moraes, expôs o caso e a PGR falou em um núcleo central. Paulo Gonet disse que o golpe já estava em curso, ao citar as reuniões de Bolsonaro com o alto escalão das Forças Armadas. As defesas negaram o envolvimento e alegaram ausência de provas. Pediram também a anulação da delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Bolsonaro, segundo os advogados dele, teria sido dragado para o processo. Enquanto o julgamento acontece no Supremo, a oposição no Congresso movimenta peças para uma anistia, tentando livrar Bolsonaro e aliados. O governador Tarcísio de Freitas entrou na articulação diretamente em Brasília, buscando apoio político para 2026. Nos bastidores do Supremo, ministros falam que uma anistia ampla seria inconstitucional. O jogo é duplo. De um lado, a Justiça discute o golpe. Do outro, o Congresso testa até onde vai a sua própria força. Quinta-feira, 4 de setembro de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast do Itália, aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast em detalhes que está começando ao vivo e aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente vai analisar uma temática, uma notícia importante do momento. Aliás, se você tiver alguma pergunta, já manda aqui, porque a advogada, a doutora Damares Medina, está junto com a gente para analisar esses 2 primeiros dias de julgamento do núcleo crucial envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Doutora Damares, um prazer te receber aqui mais uma vez. Seja muito bem-vinda. Olá, Gabi. Olá a todos que nos assistem e ouvem. Um prazer é todo meu de estar de volta aqui no Em Detalhes contigo. É sempre no dia seguinte, né, doutora Damares, que a gente tenta dar uma respirada para entender tudo o que aconteceu. Eu vou começar pela defesa do Jair Bolsonaro, que foi a mais aguardada desses 2 primeiros dias, né? Qual que é a estratégia? Na verdade, são várias, mas uma delas que eu aponto aqui é dizer que o Bolsonaro foi dragado para o 8 de janeiro, né? Essa estratégia de não querer relacionar as ações do 8 de janeiro diretamente com o Bolsonaro. Eles dizem que não existe uma única prova, a gente viu aí na abertura, isso é um contraponto, assim, é o oposto do que disse a PGR, que fortalece esse vínculo não só com o 8 de janeiro. Eu pergunto, isso pode ser eficaz? Algum ministro pode, por exemplo, o ministro Luiz Fux, acreditar ou seguir essa linha da defesa do Bolsonaro, entender que há uma diferença do ato preparatório com o ato executório? E só para reforçar aqui o que disse o Paulo Gonet, ele pega essa reunião das Forças Armadas, né, do alto escalão com o Bolsonaro, para trazer também essa ideia implícita de violência e de grave ameaça. Então, exigido, né, pelo crime de tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático de Direito. É interessante, porque ele vincula a instituição também, não só a pessoa, vamos dizer, como a letra fria do jurídico traz, né? É interessante, Gabi, destacar que na sustentação oral do Procurador-Geral da República, ele adicionou uma camada inovadora que até então não estava nos autos, de uma autoconfissão. Ao fazer referência aos vídeos que o ex-presidente Jair Bolsonaro divulgava nas redes sociais, falando que não ia sair da presidência senão morto ou enterrado, a fazer menções também a lives nas quais o ex-presidente Jair Bolsonaro explicitamente questionava a lisura das urnas eletrônicas, o resultado das eleições. Ele adiciona ao procurador-geral uma camada de autoconfissão. Na perspectiva jurídica, essa tentativa de descolar
os atentados do 8 de janeiro com os atos preparatórios, e aí já antecipando também uma dúvida recorrente, né, do arrependimento eficaz, da possibilidade de se punir a tentativa em golpe de Estado, quando ele é bem sucedido, quando ele é consumado, não há sequer punição. E o arrependimento eficaz, uma das analogias completamente inaplicáveis que foi usada, de uma desistência de um assassinato, ele não se aplica porque não houve arrependimento eficaz. Os atos preparatórios, de fato, contribuíram decisivamente para a invasão do Supremo Tribunal Federal no dia 8 de janeiro, e na sustentação oral do ministro Paulo Gonet, ele é didático ao descrever etapa por etapa da preparação desses atos atentatórios, do viés de violência que está, inclusive, nas falas e lives que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez publicamente, e aí o caráter da autoconfissão. E numa perspectiva política, há um prejuízo claro para o ex-presidente Jair Bolsonaro de adotar essa defesa ao deixar órfãos brasileiros que foram para a Praça dos Três Poderes e que agiram na defesa de um nome, de um sobrenome e de um projeto, que, como nós vimos, foi gravado na reunião ministerial, era defendido pelo filho do ex-presidente, dizendo que bastava um cabo com uma espingarda, um tanque, né? Então, além de não ser eficaz tecnicamente, juridicamente falando, dada a robustez de todas as provas e de todos os elementos probatórios que foram juntados na ação penal, existe um desgaste político de um líder, de um presidente e de um representante de parcela representativa da população que diz que não tem nada a ver com aquilo, deixando órfãos quem está pagando pena hoje pela invasão do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Doutora Damaris Medina, a outra questão é a seguinte, que eu acho importante de colocar aqui. Os advogados, de uma maneira geral, aqui olhando não ponto a ponto, mas tentando conectar algumas coisas em comum entre eles, eles não usam o discurso de perseguição política, né? Então, é diferente, muito diferente do que argumenta o Eduardo Bolsonaro lá fora, nessa campanha de querer colocar uma peste de ditadura judicial e tudo mais, e é um discurso que algumas personagens, vamos dizer assim, da extrema-direita também tentam colocar. E o que se vê nesse julgamento é um ambiente muito saudável, até advogado de um dos réus se solidarizando com a situação dos ministros, enfim. É a prova de que não existe nenhuma ditadura judicial, né? Na fase anterior, só para a gente lembrar também, o Bolsonaro chegou a fazer piada convidando o ministro Alexandre de Moraes para ser vice dele e pedindo desculpas também para o Supremo Tribunal Federal. Então, pegando um exemplo anterior, do caso do presidente Lula, por exemplo, a gente tem sempre, nessa época, o presidente Lula batendo nessa tecla de perseguição política, denunciando uma injustiça. Então, acho que isso também é um capítulo muito importante da história que a gente observa se formar no STF nesse momento, não? Sim, você fez uma análise muito acurada e eu chamo a atenção para 2 pontos fundamentais. O primeiro deles é a mudança do clima da abertura do julgamento, quando foram apresentadas a denúncia, feitas as primeiras arguições orais. O clima era de maior enfrentamento, de não levar tão a sério com as piadas que o ex-presidente fez, até chamando o ministro Alexandre de Moraes para ser vice dele, com o clima que nós tivemos agora nessa segunda fase do julgamento, que coincide com as investidas internas dos Estados Unidos de ataque frontal e sem precedentes ao ministro Alexandre de Moraes e aos brasileiros como um todo, ao segmento industrial, por exemplo, com as sobretaxas de 50% e como isso pegou mal, como isso foi um tiro no pé, porque aflorou um sentimento de patriotismo, de soberania nacional que eu pude perceber nitidamente na mudança do clima entre a primeira fase e a segunda fase do julgamento dessa ação penal. Os advogados estavam muito mais contidos, até com um tom meio resiliente. Eu percebi também uma certa escassez
de bons advogados, né? Nós tivemos advogados que ficaram 21 minutos elogiando o ministro, chamando de atraente, jogando conversa fora, assim, uma defesa contundente da não participação de seus clientes. E numa perspectiva transversal, é importante comparar o Supremo do Mensalão com o Supremo da Lava Jato e o Supremo hoje do 8 de janeiro. Por quê? Primeiro, é uma instituição que aprende com seus próprios erros e acertos. Segundo, é uma instituição que foi depredada, o que nós identificamos como uma culminância de uma violência sem precedentes no Brasil e nas outras cortes constitucionais. E, por fim, para matar de vez esse discurso da suposta perseguição, que não é defendido nem pelos advogados dos réus. Então, nós podemos, de fato, ter alguns influenciadores, alguns políticos, alguma parcela da população que insiste nesse mito de uma forma míope, sem encarar os fatos. No caso do ex-presidente Lula, ele foi preso antes do trânsito em julgado. Depois se desvendou um consórcio entre o Ministério Público e o juiz de primeira instância. Um depois virou deputado, o outro virou senador, era ministro da Justiça do governo que ele ajudou a eleger. E olha o que se desvendou, né? Em nenhum momento o ex-presidente, então ex-presidente hoje presidente Lula, desacreditou as instituições e jogou de acordo com as regras do jogo. Ele teve até um habeas corpus negado no Supremo Tribunal Federal, que permitiu a sua prisão e foi a pá de cal da sua inelegibilidade antes do trânsito em julgado do seu processo. Então nós vemos um Supremo que aprendeu que terceirizar para a primeira instância julgamentos tão complexos e com vieses políticos tão sofisticados não era um caminho seguro. E que hoje, apesar do preço que paga, né, vemos os advogados até se solidarizando com o tribunal que é atacado todos os dias, ele tem cumprido essa função porque a história recente mostra que é o melhor caminho para a solução democrática desses conflitos brasileiros, constitucionais, políticos, que são tão complexos e permanentes, né? Continuam. Com certeza, que ponto importante trazer essa retrospectiva da atuação do Supremo Tribunal Federal até a nossa chegada aqui, nesse julgamento do 8 de janeiro. Tem um outro ponto que me chama a atenção, que a doutora Heloísa Machado, ela chamou numa entrevista de canibalismo entre as defesas, né? Uma espécie de fogo amigo, vamos dizer assim, o que é diferente da estratégia que a gente observava no início. Então agora parece que um está jogando no colo do outro e mais especificamente no colo do Jair Bolsonaro essa história. Existia no começo uma espécie de aliança do grupo militar que agora parece que não se reflete mais. Se a gente pegar a defesa do Paulo Sérgio Nogueira, o advogado, né, Andreu Fernandes, eu acho que é interessante porque ele tenta convencer que o cliente dele tentou demover o Bolsonaro do golpe. E a ministra Carmen Lúcia, ela é muito astuta, né, em conseguir fazer com que ele colocasse a cabeça, entregasse de vez a cabeça de Bolsonaro no julgamento ali com a interpelação que ela faz, porque ela pergunta, demover de quê? Porque ele está falando, não, meu cliente estava tentando demover, e ela pergunta, demover de quê? E ele é muito taxativo, ele fala de qualquer medida de exceção. Então, nesse momento, parece que realmente ele entrega Jair Bolsonaro. Eu queria um pouco da sua avaliação nesse sentido, assim, o que você observa, doutora Damares, de mais assim, que te chama a atenção entre as alternativas ali que as defesas estão encontrando de tentar diminuir, atenuar para cada um dos réus? Eu avalio com bastante assertividade a percepção da professora Heloísa Machado de Almeida, que sempre é muito percussiente e certeira nas análises que faz sobre o Supremo Tribunal Federal, e concordando com essa linha, eu vejo uma tentativa de salve-se quem puder. Do mesmo jeito que o Bolsonaro quer deixar órfãos os seus seguidores que invadiram o Supremo no dia 8 de janeiro, se descolando daqueles atos de vandalismo, os partícipes desse núcleo crucial querem se descolar de quem seria o mentor. Mas quando eu falo em mentoria, e eu acho muito interessante destacar isso,
esse protagonismo, ele decorre do maior ganho usufruível no caso de uma ruptura democrática. E é importante nós destacarmos esse trecho da defesa que a ministra Carmen Lúcia, muito sabidamente, elevou, né? É uma confissão de culpa pelo advogado que deveria defender de qualquer prática de atos. Então, além de um canibalismo, nós vemos uma disputa interna e advogados que fogem do enfrentamento efetivo das acusações e crimes que são imputados. Nós não vemos em nenhum momento negando a prática de atos, mas sim tentando amenizar, tentando descolar de quem seria efetivamente o cabeça de todo esse núcleo crucial, ao passo que nós sabemos que o presidente, na verdade, é o que menos atua efetivamente na consecução das ações. Ele é, de fato, e por isso ele é o cabeça desse núcleo crucial, o melhor e o maior beneficiado. Mas nós sabemos que todos os atos preparatórios, é importante trazer de novo essa noção de tentativa, né? Não existe golpe sem preparação. Hoje em dia os golpes eles são institucionais, não existe mais golpe com tanque de guerra no ar, na rua, com rupturas explícitas. A erosão é feita de forma paulatina. Eu chamo a atenção até para uma certa... eu vi um aspecto pueril nas defesas, né? Um dos advogados fala assim, mas o meu cliente é um jovem de 46 anos, enquanto temos o Felca falando de adultização de crianças, nós assistimos até infantilização de homens adultos, né? Jovem é meu filho de 23 anos, é um homem de 46 anos, como se fosse um jovem, sem intenções, como se estivessem todos lá brincando de arquitetar um golpe ao Estado Democrático Brasileiro. Então, as defesas deixam a desejar. Eu vejo uma escassez de bons advogados assumindo uma causa, o que já é um indicativo, de fato, de que as evidências eram tantas que muito poucas pessoas e advogados de renome quiseram empenhar de fato a sua reputação, a sua imagem na defesa desse crime que foi tão hediondo e tão brutal como o ministro Paulo Gonet destacou. Esse ponto que você traz, doutora Damares, é fundamental, né? Porque fica muito claro, nenhum dos advogados nega a existência dos atos golpistas, né? Os fatos foram documentados, isso já está muito claro, não faz sentido negar a existência desses fatos. Então, a estratégia é tentar aliviar a postura nessa reunião, que é a mais emblemática desse alto escalão das Forças Armadas com o ex-presidente. Eles tentam mostrar, não, meu cliente, ele não teve uma adesão. Então, eles tentam diminuir, né, a participação dessas pessoas nessa reunião. É dessa maneira que eles tentam amenizar, vamos dizer assim. Algum ponto te chama a atenção, olhando por um caminho que talvez possa tentar atenuar a pena, em caso específico, por exemplo, do Braga Neto, tem a questão da caixa de vinhos que é colocada ali pela defesa dele, né? Um ponto em comum de todas as defesas foi essa questão da avaliação dos documentos, né? Eu quero te ouvir sobre isso, sobre os prazos que foram seguidos pela ação, nessa ação penal. Do que eles estão reclamando exatamente quando eles dizem que não tiveram tempo para avaliar esse material, doutora Damares? E também te pergunto sobre o padrão que tem sido seguido pelos tribunais, né? Eles não têm anulado essas ações em razão de um argumento parecido com esse que as defesas estão utilizando, né? É importante que isso fique claro, Gabi, até porque nós temos discursos paralelos. Por exemplo, no Senado ontem, a senadora Damares, ela fez uma fala inflamada, que parecia até um dos advogados dos réus lá do 8 de janeiro, ela devia estar lá na tribuna da primeira turma defendendo os réus, dizendo que, por conta de um testemunho, de uma prova colhida, que segundo ela teria sido ilegalmente colhida, todo o processo seria anulado. E é importante nós trazermos isso aqui para informar quem nos assiste, porque esse tipo de narrativa é utilizada pela extrema-direita para insuflar e, numa forma de fake news,
alimentar esse discurso de perseguição. E esse processo especificamente, não só do núcleo crucial, mas de todos os demais núcleos e todos os processos do 8 de janeiro, são processos digitalizados, públicos. Os advogados de defesa, eles têm suas equipes para analisar os documentos, e nós sabemos que não é defesa ao advogado dizer que, uma vez respeitado o prazo legal, o prazo regulamentar, ele deveria ter tido mais prazo, porque isso, no limite, numa perspectiva legal, é a quebra até da isonomia. Como esperar que um advogado específico, numa circunstância peculiar, tenha mais prazo do que todos os advogados do Brasil teriam no mesmo processo? E democracia é justamente isso. O processo judicial e a justiça, ela só se alcança com respeito à forma. E a forma tem que ser isonômica. O mesmo prazo que é aplicado a Chico tem que ser aplicado a Francisco também. Se nós falarmos em prazos específicos, hipotéticos, nós teríamos que rever todas as condenações de todos os réus que estão submetidos às leis penais no Brasil. Então, numa perspectiva objetiva, todos os prazos regulamentares, regimentais, legais foram cumpridos. Todo o processo é digitalizado. Essa é uma técnica e uma tática legítima da defesa, mas que não se sustenta porque não é o juiz, não é o ministro que fixa prazo. E o advogado, infelizmente, ele não pode arguir que desconhece a lei, que desconhece o prazo, que o prazo foi insuficiente. Nós, advogados e nós profissionais como um todo, imagine vocês, jornalistas, tem uma pauta complexa para amanhã, 8 horas da manhã. Não tive tempo de analisar os documentos. Isso é uma questão que o profissional de defesa tem que equalizar com os seus clientes, com os seus honorários e com a sua equipe para cumprir os prazos legais que foram rigorosamente aplicados. Muito bom. Eu, aproveitando aqui, doutora Damares, que você puxou um pouco para o Congresso Nacional, tem um cenário que se desenha que eu acho muito importante, e é uma pergunta também aqui da Mariângela Branco, a respeito da delação do Mauro Cid ser anulada, mas a Marlene Aparecida, elas têm um nome parecido aqui também. A Marlene Aparecida, ela fala da anistia. Eu quero puxar esse ponto com você antes de falar a respeito de Mauro Cid, até porque a gente tem um tempo muito curtinho. A oposição está armando uma anistia no Congresso, né? Então, obviamente, tem uma discussão moral a respeito disso, de levantar esse projeto enquanto a gente está falando do julgamento no Supremo Tribunal Federal, e tem o próprio presidente do Senado, o Alcolumbre, falando de uma proposta alternativa à anistia. A gente ainda não sabe bem o que seria isso, mas a questão é a seguinte, do ponto de vista jurídico, se passar no Congresso, deve ser judicializada no Supremo Tribunal Federal e entendida como inconstitucional pelos ministros? Do ponto de vista jurídico, ela não deve ser, ela será judicializada. Não há dúvida de que, até preventivamente, antes de ser aprovada, ela pode ser questionada, porque na Constituição as únicas hipóteses de controle preventivo de constitucionalidade, que podem inclusive travar tramitação de projetos de lei, são tentativas tendentes a abolir o Estado democrático. Isso é uma das cláusulas pétreas da Constituição. Agora, como constitucionalista, eu me provoco sempre a fazer uma análise ampla. O que é inconstitucional em uma anistia? Já vi vários colegas dizerem que uma anistia seria inconstitucional, mas é constitucional, por exemplo, um presidente da República indicar um ministro homem para uma vaga de uma ministra aposentada no Supremo Tribunal Federal, reduzindo de 2 para 1 a presença histórica de mulheres no Supremo? Isso, na minha perspectiva de constitucionalista, viola o princípio da isonomia. Várias questões que são notadamente inconstitucionais, elas só se tornam inconstitucionais depois que o Supremo Tribunal se pronuncia sobre a constitucionalidade ou não. Então, se o Congresso aprova uma anistia, e aí numa perspectiva política, né, eu vi o governador Tarcísio falando que não confia na justiça brasileira, é importante que nós, eleitores, saibamos o tipo de político que queremos nos representando, né? Antes mesmo de um julgamento, ele vai para o Congresso Nacional em busca de apoio político para uma anistia em nome de líderes políticos. E os cidadãos comuns que estão presos lá pelo 8 de janeiro não serão anistiados?
Né? Que tratamento é esse que nós damos às nossas elites políticas, ao alto escalão das Forças Armadas, e onde nós deixamos os nossos cidadãos lá que estavam lá defendendo, né, o presidente Jair Messias Bolsonaro? Então nós precisamos analisar também isso numa perspectiva da isonomia. E por outro lado, né, essa questão da anistia, quem vai decidir se é ou não constitucional é o Supremo Tribunal Federal. E eu acho que seria muito incoerente, acho não, na minha avaliação, seria incoerente o Supremo Tribunal Federal, que condenou por todos os atos antidemocráticos e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, centenas de pessoas que invadiram o tribunal, até que passaram batom numa estátua, e de repente considerar constitucional uma anistia de quem estava arquitetando todos esses atos, porque na sustentação oral do Procurador-Geral da República ficou didaticamente e incontornavelmente demonstrada a conexão entre esses atos preparatórios e a culminância dele no 8 de janeiro. Então, até sob uma perspectiva da isonomia, você declarar uma anistia à cúpula constitucional e deixar com que, né, os cidadãos comuns continuem presos, seria uma incoerência. Vai anistiar todo mundo? Sim. Quem invadiu o Supremo, quem tentou demover a democracia constitucional brasileira vai sair incólume, ou uns estão acima da lei? E lembrando, o papel do Supremo é justamente contrariar a maioria. Isso nós chamamos de função contramajoritária. Então não importa se o Congresso aprova uma lei, todo o poder emana do povo, mas o povo não pode atentar contra a nossa democracia, o povo não pode atentar contra a Constituição. Por exemplo, se você está num estádio e chama um jogador lá, o Vini, de macaco, jogam banana, isso não é liberdade de expressão, isso é crime de racismo. Claro. Então o que fizeram e o que fazem não é liberdade de expressão, é crime de atentado contra o Estado Democrático de Direito. Doutora Damares, eu vou pedir o desafio de responder em 1 minuto, mas para a gente já ter uma perspectiva do que vem por aí semana que vem. Na terça-feira, dia 9, a gente tem a retomada da ação penal e vai ter a votação dos ministros. Nessa fase, eles já podem apresentar alguma dosimetria de pena? A gente pode ter uma ideia do tempo de condenação já no dia 9 ou até antes do dia 12 ou não? Eu acredito, inclusive, que essa mudança de tom na defesa dos réus seja, sobretudo, por ter caído a ficha do que vem pela frente. Nós esperamos, e adotando como parâmetro as penas altíssimas que foram combinadas aos cidadãos comuns que invadiram o Supremo Tribunal Federal, possibilidade de condenação de até 30 anos de cadeia. Então, a expectativa é que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro termine condenado a pelo menos 30 anos de reclusão, que vão se iniciar em regime fechado. Existem 2 caminhos. No seu voto, o ministro Alexandre de Moraes, além de examinar todo o mérito da ação penal, pode já propor essa dosimetria, e aí os demais ministros vão votar no mesmo sentido, ou propondo alternativas para penas que serão individuais. O Brasil também, princípio da individualização da pena. Não é uma pena só para todo mundo. Cada participação, cada proveito que teria com um golpe bem sucedido vai influenciar na dosimetria da pena. E o outro caminho é que o ministro Alexandre de Moraes apresente o voto, os demais ministros apresentem o teor dos seus votos, concordando ou trazendo divergências, e numa segunda fase a turma passe para a dosimetria das penas. Perfeito, doutora Damares, muito obrigada, é sempre um prazer te receber aqui e foi muito, muito esclarecedor. O nosso chat aqui elogiando muito justamente por conta disso. Obrigada, um grande abraço, querida, até a próxima. Obrigada, Gabi, obrigada a todos que nos assistiram, é sempre um prazer participar e esperamos aí um final de julgamento e virar essa folha da nossa história. Com certeza, e a gente vai conversando até lá. Até mais. Até mais. Lembrar você aqui também, antes da gente ir para o Mercado Investimentos, que temos os ingressos do Despertar 2025, um encontro com a nossa comunidade. Os ingressos de camarote já se esgotaram, então vai lá em despertar2025.com.br
para você garantir o seu ingresso com 50% de desconto. Vale a pena, tem um monte de atrações que foram confirmadas. Aliás, eu soube, um passarinho me contou que no N1 também tiveram novidades que foram anunciadas pelo Edu Moreira também. Agora, na sequência, você vai ter o Mercado Investimentos, depois o Rolê CL, e você pode acompanhar o Em Detalhes também nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia. Até a próxima. Em 2024, milhares de pessoas de todo o Brasil se reuniram para um encontro memorável. No palco, histórias incríveis. A gente está na vida para evoluir, para aprender. Na plateia, novas amizades e sonhos compartilhados. É o melhor presente de aniversário desse cara. A esperança e a alegria tomaram conta. Vimos que um país mais justo, consciente e humano é possível. Vocês, espectadores, hoje são os protagonistas desse evento incrível e que desperta. Provamos que o conhecimento liberta e o coletivo transforma. Que a gente veio pra cá pra... Nós não precisamos ser médio, nós podemos ser grande, mas nós precisamos sonhar junto para ser grande. Mas esse foi só o nosso primeiro passo. Em 2025, o despertar volta ainda mais incrível, mais necessário, mais revolucionário, mais ICL do que nunca. Estaremos juntos para enfrentar um dos momentos mais difíceis de nossa geração. Chegou a hora de pôr a mão na massa, conspirar e agir, de se unir a milhares de pessoas que acreditam que chegou a hora da mudança e que ela só depende de nós. Despertar 2025, a revolução necessária. Vive esse encontro histórico com toda a comunidade ICL.